A projeção requer muita responsabilidade. Então, se o projecionista, por exemplo, não prestar atenção no seu serviço, de repente cometer algum erro, prejudica todo um sistema. Porque a pessoa vem, compra o bilhete, compra a pipoca, mas se não tiver o filme, não adianta nada. Não adianta você comprar pipoca, não adianta você vir da sua casa, não adianta nada disso se o filme não rodar. Um projecionista de cinema, ele só passa filme, basicamente é isso. A grande diferença entre os projecionistas são as salas, porque algumas salas, como aqui no Líbero Luchardo, como a gente ainda tem projetores de 8, 16 e 35 milímetros, além do digital DCP, a gente tem que saber usar os projetores antigos. Para mim, o operador, no cinema, por exemplo, no cinema, é uma profissão que, se ele não estiver no cinema, não vai ter sessão. Logo no início do cinema, como sala de exibição, o operador, o projecionista, ele tinha uma função fundamental, ele era fundamental para tudo funcionar. Não adiantava nada o produtor, o distribuidor, enfim. Se de repente o projecionista, o operador cinematográfico não fizesse o trabalho dele bem feito. Quando eu entrei aqui no Líbero Luchardo, era no 35mm, então a gente tinha que montar filme, desmontar filme, cortar, fazer emenda, ficar de olho para ver se o filme não vai arrebentar, ficar de olho em tudo. E a gente não podia nem sair da sala de projeção, porque se acontecesse alguma coisa, a gente tinha que, na hora, resolver o problema. O operador tem que ficar atento lá na cabine. Passou uma emenda, ele vai lá, passa o dedo lá para estar ok, está correndo tudo normal. O projecionista cinematográfico hoje em dia, o trabalho dele é bem rápido e bem simples, não tem nada de muito difícil. O que dá mais trabalho, pode-se dizer, é a montagem do projetor, que leva um processo assim, acho que de uns 15 dias para a gente montar, mas depois que o projetor está montado, o projetor digital está montado, operar ele é muito mais fácil do que antigamente quando era película. A película era bem difícil de operar, tinha que ver todo o processo de montagem, o filme não poderia ter emendas uma em cima da outra, hoje em dia não. A digitalização facilitou muito a vida do projecionista hoje em dia. Mas esse processo do operador, do projecionista cinematográfico, ele foi muito bonito, especialmente quando o cinema começou, a questão da película, dos formatos de película, que era de 8mm, 16mm, 35mm. E durante muito tempo eles foram fundamentais. Ter a máquina é uma coisa, o problema é ter quem utilize a máquina. E isso vai do projecionista, porque esses projecionistas que estão surgindo agora, eles estão focados muito na área digital, no DCP, que é extremamente simples, porque você faz uma lista de reprodução, dependendo da sala de cinema, ele começa sozinho, ele apaga a luz sozinho, ele acende a luz sozinho, então é tudo extremamente automatizado. Hoje, para o bem ou para o mal, felizmente ou infelizmente, com a chegada do digital, tudo é absolutamente programado, né? Então, hoje, se tem uma ideia, um cinema, por exemplo, de 7 salas, você tinha que ter em torno de 7 operadores. Porque cada sala tinha 2 projetores e você tinha que ter um operador para administrar isso. Cada parte de filme tem 20 minutos, e cada 20 minutos você tem que passar o outro rolo. No filme, às vezes, tem 12 partes. Então, tinha que ter um operador, um projecionista ali para cuidar de tudo, né? Tivemos mais ou menos 2 ou 3 fases de projeção. Tem a fase do carvão magnético, que era quando o carvão positivo e negativo se encontravam, que dava aquela luminosidade, que durou muitas décadas. Só que acontecia muitas variáveis. Às vezes o carvão negativo e positivo saía da posição, e quando saía da posição aparecia imediatamente na tela, e aí tinha que estar lá do ladinho, né,
da máquina, o projecionista, para regular um som, para regular uma imagem, para melhorar o foco. Então ele era fundamental esse processo mecânico de exibição, né? Com a chegada do digital, isso mudou, porque hoje o filme vem em DCP, vem em arquivo, você coloca lá, programa o dia, a hora, as sessões e tudo, a máquina faz basicamente tudo sozinha. Logo de cara, quando eu cheguei aqui, eu sabia utilizar o projetor Data Show, mas eu não sabia utilizar o projetor de película. O antigo projecionista Carlos Lobo, que foi quem fundou a sala em 1986, ele literalmente me ensinou o ofício. Ele foi o mestre, ele foi meu mestre na arte da projeção. É um cinema alternativo de exibir essas mídias, que é o filme em 35mm, que é a bitola profissional. Depois vem a 16mm, que é a semi-profissional, que é esse que está sendo exibido agora. Aí depois vem a 8mm, que já caiu em desuso, né? São pouquíssimos. Aí agora, mais recente, o videocassete, o DVD, né? E o CD-ROM. Desde a inauguração, são os mesmos projetores. 35mm, são mono ainda, né? Naquela época não existia ainda equipamento Dolby digital. Aí foram adquiridos esses e estão em uso até hoje. Antes de chegar a esse tipo dessa fita aqui, a emenda era feita com acetato. Era um tipo de uma cola que a gente tinha que raspar a fita. Ela tem uma parte preta, o outro lado é brilhoso, o outro lado não é. Então esse lado aqui, faz isso aqui, fazer raspar aqui, ó. Raspou, pronto, aí faz isso aqui, limpa, aí tem que encostar certo aqui, não pode ultrapassar a furação, então faz isso aqui, colocou certinho, amassou com o dedo bem no meio, amassou, pronto, segurou aqui, pegava o acetato, que é um tipo um vídeo de esmalte, no vídeo de esmalte, levantou aqui e passava ele aqui. Nisso que passava aqui, já arriava, já ia com esse dedo aqui, já segurando aqui. Segurou, já ia pra cá, já levanta aqui, já passava o acetato aqui, já largava e segurava aqui, pronto. Aí grudou. Aí tinha que ver se estava perfeita a emenda. Tinha que estar perfeita, passava o dedo aqui, tinha que estar sem uma imperfeição, tinha que estar perfeito. Se tivesse alguma, a vez passa a mão assim, se tinha alguma coisa, pegava a gilete e passava bem devagar assim para poder tirar. Porque se não tirar, o que acontece? Quando passa na máquina, essa imperfeição, esses buraquinhos que vocês vejam aqui, então, ela vai montar aqui. Por exemplo, se tiver assim, por exemplo, não está aqui agora, ó, aí te passa a mão, aí vai sentir a imperfeição. O que ela vai acontecer? Quando passar lá na máquina lá, ele pode soltar isso aqui e acontecer. Quando soltar isso aqui, ela vai rasgando a fita todinha. Vai rasgando aqui, nas perfurações, ou no meio. Quando é na perfuração, até que já vai, mas quando é no meio, vai estragando o filme todinho. Isso aqui é uma película de 35mm. Esse pedaço aqui está sem imagem porque ele é o chicote do filme. Esse chicote do filme ele vem sem imagem, ou então ele vem com números 1, 2, 3, 4, 5, justamente para que o filme, quando entra no projetor e quando volte aqui para a bobina, não seja imagens do próprio filme, e sim uma imagem branca ou uma imagem qualquer. Essa fita amarela, ela é onde está a emenda do filme. Isso aqui é somente uma amostra, mas isso aqui é onde está a emenda do filme.
eu colocava essa fita amarela justamente para saber aonde estaria a emenda. Aqui do lado, essa fita amarela na lateral do filme, ela, é importante dizer, não atrapalha em nada o filme, mas ela ajuda justamente porque como o filme fica enrolado desta forma, a gente conseguia visualizar pela lateral aonde estava a emenda. Isso facilitava muito a minha vida porque eu desmontava o filme enquanto ele estava passando. Essa emenda, ela é feita nessa máquina aqui, que é uma coladeira, que ela tem dentes e lâminas aqui, justamente para poder cortar a fita adesiva. Como isso aqui é um chicote, eu vou só mostrar mais ou menos como funciona. A gente prende aqui, puxa a fita, cola e fecha. Pronto. Aqui ela já está cortando só um lado, mas aqui faz isso aqui. Aí vira outro lado, a mesma coisa, faz o mesmo processo do outro lado. Colocou no meio, amassou. Se tivesse arrebentado o filme, bem aqui, justamente como é transparente, não dá para ver. E, no caso, a gente colocava uma fita amarela para saber exatamente aonde era a emenda. E pronto. Tá feita a emenda, só levar para rebobinar de novo. Aí já vou ter que inverter aqui para poder voltar pro início. Para cá, isso para cá. Para rebobinar o filme de 35mm, a gente tem que levantar os braços que estão para baixo. Esse aqui eu já levantei. A gente levanta esse aqui, trava um pino aqui atrás e verifica se ele está bem apertado e bem esticado. E aí a gente liga para rebobinar. Pronto. Agora eu vou colocar o filme aqui no projetor. A gente tinha que perceber sempre na hora de montar o filme, na hora de colar, se a imagem estava casando com a imagem e se a trilha sonora, que é essa parte azul, estaria casando com a imagem. Cada frame desse tem um pedaço da trilha sonora. Como a distância entre a torre e o projetor é grande, a gente tinha que colocar no projetor já não o chicote, e sim a imagem. Aqui está escuro, só que aqui está melhor. Aqui já é a imagem do filme. Essa parte aqui vai ser a parte inicial que vai passar no projetor. Quando a gente coloca para cá, a trilha sonora já fica para o nosso lado, justamente porque o leitor óptico, que é bem aqui embaixo, o leitor óptico dele é desse lado. Então, o leitor óptico do som, se ele não passar pela trilha sonora, ele não vai ler o som. Aqui a gente coloca. Aqui são vários dentes aqui, fecha, abre aqui a travazinha da janela do filme e coloca o filme. Tem projecionista que coloca o filme e enquadra só depois que o filme começa. Aqui na frente tem uma manivela que a gente pode levantar e abaixar o filme. Só que eu particularmente nunca trabalhei dessa forma, eu sempre gostei de enquadrar o filme antes dele começar. E com cuidado passar por aqui, porque bem aqui é o leitor óptico onde vai ser lido a trilha sonora do filme. O filme volta, passa por aqui e a mesma coisa.
bem aqui tem que ter uma folga, justamente porque também, se deixar esticado, o filme fica tremendo. Só que essa folga, ela não pode ser muito grande, porque se ela for muito grande, o filme também fica tremido. Então ela tem um tamanho meio que padrão. Feito isso aqui tudo, a gente passa por aqui e puxa o filme para lá de volta, para a torre de projeção. Passa por aqui e passa por aqui. Da mesma forma que ele saiu, ele volta com o som virado para mim e puxa, segurando para que o filme fique exatamente na mesma posição. A bobina, ela tem um corte, que é justamente para a gente encaixar o filme. Aí aqui é uma coisa extremamente manual mesmo. A gente gira com a mão até ele ficar no ponto e esticado o suficiente para ele poder rodar. Como ele é relativamente moderno perto dos outros, as lentes dele a gente não precisa mudar manualmente, a gente muda apertando no botão. Por exemplo, se o filme veio em flat, se veio panorâmico ou se veio scope, a gente muda apertando esses botões aqui. Aí, dependendo do filme, a gente colocava a lente apropriada para aquele determinado filme. Aqui a gente liga primeiro o motor e depois a lâmpada. Pronto. Agora o filme está passando normalmente. Vamos agora colocar fita. Película de Severa Romana. Primeiramente, fazendo enquadramento certo para não desenquadrar na tela. Depois, segunda parte. Isso. Vamos para a outra parte. Aqui é o som. Vamos para a última parte. Sempre deixando o seio aqui no meio para não ficar muito grande e muito pequeno. Dando a película assim. Aqui, vamos ligar a máquina. Ok. Tudo ok. Agora vamos iniciar. Primeiramente, apagando as luzes. Apagar lume.
foi uma coisa boa e, no meu ponto de vista, uma coisa ruim. Foi bom porque facilita muito o nosso trabalho, porque, como eu disse, ele funciona praticamente sozinho, você programa e ele funciona sozinho. Mas ele foi ruim, por um lado, porque o projetor de 35 ele ficou parado. Eu acredito que essa transição que aconteceu foi a mesma transição que aconteceu com o VHS para o DVD. Toda semana a gente passa aproximadamente 30 minutos de trailer que a gente tem ainda aqui de película de 35mm, justamente para o projetor não travar, porque como ele é uma máquina, ele tem correntes, ele tem correias, ele tem lubrificações, então se a gente não utilizar, ele vai travar. E como esse projetor de 35mm, ele é o mais moderno daqui de Belém, eu afirmo isso com certeza, porque ele foi comprado em 2004, se eu não me engano, 2005. E é um projetor relativamente novo, porque se você for nas outras salas que ainda tem um projetor de 35mm, vai ter 30, 40, 50 anos. Então esse projetor é o mais moderno que tem. Então, pelo menos eu, como projecionista, eu tento manter ele o mais limpo possível, o mais lubrificado possível e toda semana colocando ele para funcionar. Infelizmente, essa beleza que tinha do cinema, da película, está se extinguindo, porque os diretores, os produtores de filme não estão mais fazendo filme de 35, justamente porque é muito mais oneroso do que uma cópia digital. Uma cópia digital você filma, edita e o negócio está pronto ali no HD. Hoje a gente recebe filme numa maleta pequenininha. Antes a gente recebia filme numa caixa que pesava 40, 50, 60 quilos, dependendo do filme. Hoje pesa 200 gramas um filme. É uma diferença muito grande que só quem realmente gosta do cinema, ama o cinema e vive o cinema, percebe isso como uma coisa ruim. Muita gente vê como uma coisa boa essa transição. Ela é boa, mas os nostálgicos como eu, que gosto de escutar vinil por causa do barulho da agulha passando do disco, eu gosto de assistir película para entre uma emenda e outra ver a marca do cigarro ou então aquele xizinho antes de passar, no canto da tela antes de passar de uma emenda para outra. E eu fico muito triste com essa saída da película, mas graças a Deus a gente tem trailers suficientes para manter o projetor funcionando toda semana. Foi meio difícil, porque para quem gosta de cinema, porque principalmente o dono da empresa, ele começou com a película e a gente achava não, até hoje a gente ainda acha que a película é melhor que o digital, por causa do equipamento. Como eu te falei logo um pouco no começo, né? Tem um lado bom e um lado ruim, né? Como eu falei, a película era um sistema um pouco assim mais rústico, mais forte, aguentava mais coisas. A digital não, dá uma queda de energia, é um computador, né? Queimou uma peça aqui e acabou com tudo. Antigamente não, na película dava um probleminha, te dava um jeito, ajeitava uma coisa aqui, pegava um capacitor ali, pegava uma lâmpada de um jeito, fazia ela de outro e ela voltava a funcionar a máquina. Então, quem viveu a época da película sente um pouco de saudade, por causa desse modo que a gente dificilmente parava uma sessão. Era muito difícil parar uma sessão, hoje em dia não. Se de repente para uma sessão de cinema devido à queda de energia, não é só a queda de energia, ela pode queimar o projetor. Aí pode queimar um sistema de som. Queimando, não tem jeito, a gente vai ter que cancelar uma sessão pelo dia todo, na película não. A gente podia dar um jeito, sabe, aquela velho jeito de dar um jeitinho aqui, jeitinho brasileiro, de ajeitar uma coisinha aqui, coisinha ali, e funcionava. Então foi um pouco difícil, mas a gente entendeu que era isso, ou fechava o cinema. Era isso, é o futuro. Infelizmente, quando a gente pensa assim, em umas coisas do passado, que eram melhores, mas o futuro chegou. Pensa assim, por exemplo, das músicas, né? Quem não gostava da fita cassete, né? Botava na caneta, ficava rebobinando ela. Eu gostava, mas eu podia gravar suas próprias músicas, era só apertar lá os dois botões do play lá na rádio e gravava. Mas chegou o futuro, né? Assim foi também com a projeção. Era inevitável. As produtoras de filmes, elas deram um ultimato para cada cinema. Ou vocês digitalizam, ou vocês fecham as portas. A gente vai ter que se adaptar à tecnologia, porque película não vai voltar mais, eu tenho certeza que não volta. Então a gente vai ter que se adaptar
ao digital. No meu caso, os operadores de hoje, os que estão entrando, os novos, no meu caso eu já estou me aposentando já. Eu espero ainda pegar o digital aqui no Olímpica. Eu espero que possa que seja para o ano, vir digital, a gente não sabe. Eu espero que até lá, se não estiver aposentado, eu espero pegar o digital ainda, eu espero trabalhar no digital. Mas a gente vai ter que se adaptar ao digital, porque o que é que vai acontecer com o projetor em película vai ser só para exposição. Porque para trabalhar nele não vai ter como mais, porque como o seu Marco me falou que o filme em película hoje em dia nem tem mais. Os que tem, uns foram para museu, para ficar exposição, isso aqui, porque para ser exibido mesmo em película não tem mais como. Só resta lembranças agora, lembranças boas da época da película e olhar para frente. Foi um pouco difícil, mas foi necessário, infelizmente. Mas se eu fosse optar entre digital e película, eu prefiro a película. Na medida que o projetor de película acabou, na medida que o digital surgiu, né, e na medida que o projetor digital é muito caro para o exibidor, ele percebe que essa facilidade tecnológica, quer dizer, a dificuldade financeira da instalação do equipamento é enorme e, de alguma forma, ele vai compensar isso no quadro de funcionários. Não só no quadro de funcionários, mas também como acontece nos bancos. Hoje você tinha muito mais funcionários em banco do que você tem hoje. Hoje você tem 10, 15, 20 caixas eletrônicos. Então, é uma questão de circunstância mesmo. Então, pelo investimento alto que é feito no projetor digital, inevitavelmente, se ele permite que tenha menos funcionários, as empresas terão menos funcionários nesse setor. Ainda tem a profissão de operador cinematográfico projecionista, porque tem que ter alguém para cuidar das máquinas, tem que ter alguém para fazer. É muito fácil você fazer um ingeste do filme, fazer uma montagem, mas quando dá um problema no projetor em si, ainda precisa de uma pessoa que entenda de projeção, de máquina. Porque se você for pegar um cara que entende de som, um cara que entende de televisão, ele não vai entender do projetor. Então, há mercado ainda, mas só que a pessoa tem que procurar, tem que tentar se especializar, conhecer os projetores. Há um mercado ainda para o projecionista, para a pessoa que quer essa profissão. É um pouco mais difícil, não vou mentir para vocês, é difícil hoje em dia, por causa que, como eu falei, é confiança. O dono do cinema ele vai contratar uma pessoa que vai cuidar de um equipamento que no mínimo está avaliado em uns 10 milhões. Então, vê só o tamanho da responsabilidade. Então, geralmente, quem está vindo hoje em dia, que até se interessa pelo mercado de operador cinematográfico, de projecionista, tem que procurar fazer cursos técnicos, cursos especializados em eletrônica, alguma dessa parte, porque ele não vai chegar só aqui, montar o filme, fazer ingeste, que isso é fácil. Isso eu posso ensinar para qualquer pessoa, ela faz. Ele vai ter que saber mexer na máquina, para quando dá um problema no equipamento de som, para quando dá um problema no projetor, uma lâmpada que explode, alguma coisa que acontece, uma queda de energia que queima um no-break. Então ele vai ter que se especializar em outras coisas, não só na parte de cinema em si. A profissão tem futuro. Tem futuro porque, mesmo com a digitalização, mesmo com toda essa facilidade que tem para colocar um filme para rodar no cinema, precisa de alguém lá atrás. Assim como no teatro, tem a pessoa que fica atrás das cortinas, aqui tem a pessoa que fica atrás da janelinha. Tem que ter, sempre vai ter que ter. Nunca vai sumir essa profissão. Eu acredito que, principalmente nas salas voltadas para o cinema arte, que possuem estrutura com 35, 16, 8 milímetros, principalmente nessas salas, é fundamental o projecionista. Fazendo um resumo do que eu quis dizer, assim, em relação ao operador, projecionista cinematográfico, eu acho que é uma profissão importante, a interferência humana nesse processo de exibição ela é necessária, mas o desejo romântico, esse sonho de manter esse processo eu acho muito difícil, porque a tecnologia chegou e ela está fazendo isso, eliminando essa interferência humana em várias categorias, e cinema infelizmente isso chegou também. Agora é claro
E é uma situação de mercado. Mas eu, como indivíduo, como cinemaníaco, como cinéfilo, sempre que eu perceber que tem um cinema exibindo película, que tem um operador ali, um projecionista ali, vai ter minha consideração. Nunca vai deixar de existir, é uma profissão que é fundamental para todo o cinema e é uma profissão bonita, porque é muito bacana você estar dentro de uma sala passando um filme e quando termina o filme todo mundo se levanta e aplaude de pé o filme. Eu não produzi o filme, eu não faço parte do filme, meu nome não está nos créditos finais do filme, mas pelo fato de eu estar passando o filme, eu sinto a emoção de estar recebendo os aplausos, porque eu acho que se eu não estivesse ali, aqueles aplausos não existiriam porque o filme não estaria passando. Então, para levar essa emoção para o público, para tirar aplausos do público de pé em uma sala de cinema, a função do projecionista é essencial, porque se não tiver projecionista, não tem filme passando. Existe o filme, mas tem que ter uma pessoa por trás para passar o filme. Para a gente entender a importância do projecionista cinematográfico, tem um excelente exemplo. Como eu falei ainda há pouco, não adianta nada um produtor, um diretor fazer todo o processo de fotografia, iluminação, se de repente o projecionista não coloca a projeção nas melhores condições possíveis. Tem um exemplo muito interessante dos anos 70 e até nos anos 80 mesmo. O Stanley Kubrick, um grande diretor, ele tinha uma preocupação enorme, ele tinha uma noção total desse processo de produção, distribuição e exibição. Tanto que a maioria dos filmes dele, ele fazia questão de enviar para os projecionistas, os operadores, uma carta pessoal. Ele enviava uma carta que era direcionada para todas as cadeias de cinema que exibiam os filmes dele. Inclusive no Brasil aconteceu isso no Iluminado. E até recentemente eu vi na internet, foi disponibilizado uma carta que ele fez para os projecionistas ingleses, quando o Barry Lyndon foi lançado lá nos anos 70, 75, 76. Então ele explicava assim na carta: caro projecionista, considero muito você e tal, queria te pedir um favor, na abertura do filme deixa o som no volume tal, em determinado momento do filme não preste atenção na iluminação. Mas era uma carta altamente respeitosa, porque ele sabia que todo o trabalho dele estava na mão do projecionista, porque de repente, por mais que ele tivesse feito o melhor, se determinada sequência tivesse um problema de projeção, era ele que ia sofrer no certo sentido, a reclamação. Então ele tinha essa preocupação. Ele e outros cineastas também, mas eu estou citando aqui um exemplo que eu conheço, né? Porque eu acompanho muito a obra do Kubrick, enfim. Então ele fazia essas cartas quase que pessoais, né, para os operadores, pedindo cuidado com o som, cuidado com a cena, cuidado com o formato, use a lente correta, não vai usar a lente X, use a lente Y, é a panorâmica que você tem que usar, é aquela 16 pontos. Enfim, ele dava uma série de orientações, no final ele dizia: muito obrigado pela sua participação, porque ele sabia que o ponto final, né, de todo o processo fílmico, antes de chegar ao público, o ponto final era o projecionista. Então essa valorização desse profissional que é extraordinário quando eu vejo um cara como o Kubrick, que era um gênio, o Stanley Kubrick era um gênio, e outros diretores que têm essa preocupação. Hoje, eu não sei, me parece que sim, recentemente eu li alguma coisa do Christopher Nolan, que é um diretor do Batman, um diretor da Origem, que ele também tem essa preocupação de, sempre que possível, mandar uma recomendação especial, por favor, preste atenção, volume tal. Recentemente agora, se não me engano, agora aconteceu também, o Aquarius, o filme do Cléber Mendonça Filho, ele mandou uma recomendação para os operadores que o início do filme tem que estar no volume 7.5, porque o início do filme tem uma música que toca lá no fundo, tal, que ele não quer que desapareça na hora da projeção. Então, olha só essa preocupação. Então é fantástico, você vê a importância do operador projecionista, que é essa importância que eu espero que continue existindo.
Eu tenho aqui guardado aqui, é uma relíquia minha aqui que eu tenho. Esse caderno aqui eu tenho anotado os filmes em película, todos os filmes que eu exibi em película aqui no Olímpia de 2006 para cá, quando a Fumbel assumiu. Então aqui está. Este caderno pertence à cabine do Olímpia, inaugurado no dia 9 de 12 de 2006, pela Prefeitura de Belém, operador cinematográfico Luiz Muniz. Aí eu coloquei aqui. Então aqui, filmes em película que já foram exibidos. O primeiro filme foi O Grilo Feliz. Ele entrou dia 10 de 12 de 2006 e saiu no dia 8 de 1 de 2007. O segundo filme foi Achados e Perdidos. Entrou dia 9 de 12 de 2006 e saiu dia 8 de 1 de 2007. Aí foi. E o último, que foi o Dragon Ball Z. Vou colocar aqui que eu nem coloquei. Antes do Dragon Ball Z, teve em fevereiro de 2015, Juliana contra o Jambeiro, que entrou no dia 6 e saiu no dia 8 de 2 de 2015. Esse é minha relíquia. Desde criança, eu me lembro que um dos primeiros filmes que eu fui ver no cinema foi aquele Macbeth, com Mel Gibson. Eu nem entendia muito, só queria ver o filme. Eu não gostei, eu era criança, eu não gostei do filme, lógico, mas eu queria estar lá na sala de cinema, eu queria ver o filme. Aí depois eu me lembro benzinho que eu peguei o interesse durante quase uns 2, 3 meses para ver o Rei Leão. Cheguei lá na porta do cinema do Olímpia, rapaz, com um monte de moeda lá, joguei na mão da atendente, ela ficou me olhando assim. Aí, criança. Aí eu vi também Time Cop, eu sempre estava em cinema. Eu me lembro quando tinha o Cine Sesc, ali da DOC, eu vivia lá para ver o filme, porque eu não tinha dinheiro para estar no cinema. Então, quando pintou uma oportunidade de trabalhar no cinema, foi que eu agarrei mesmo, e hoje em dia ele significa muito para mim, porque não só pela parte de ver filme, que é muito sensacional, né? Quem não gostaria de trabalhar no cinema, ver filme de vez em quando, porque não dá para ver toda vez também, né? Porque a gente trabalha com o cinema, que a gente senta lá na sala e vê filme, né? É bem assim. Mas não só por causa disso, por causa do equipamento também, que é equipamento muito caro, que a gente tem aquela oportunidade de estar cuidando dele, de estar mexendo e aprendendo como é que funciona o sistema, como é que vê o formato de filme. Então, para quem gosta de cinema, e que é, no meu caso, para mim é excelente. Eu adoro o que eu faço, eu amo o meu trabalho, e hoje em dia é tudo, porque eu adoro o meu trabalho. Eu sempre busquei trabalhar na área de cinema, sempre essa parte de cinema eu procurei. E quando eu finalmente consegui trabalhar, eu fiquei até hoje. E eu espero continuar durante um bom tempo ainda no cinema, trabalhando com essa área. Mas isso significa muita coisa, é muito importante para mim, porque tudo que eu tenho hoje em dia, todo o conhecimento que eu tenho, eu devo estar trabalhando aqui no cinema. Eu digo que o cinema é vida porque o cinema ele consegue transmitir todo tipo de emoção. A pessoa entra no cinema, ela sai sorridente, ela sai chorando, ela sai pensativa. O cinema consegue transmitir uma mensagem que talvez um livro não consiga. Porque o livro, você lê a história do livro e cria na sua mente como aquilo deve ser. O cinema, ele mostra aquilo como é. Você chora com o cinema. Você torce pro mocinho matar o bandido. Você grita, você chora, você aplaude. Então, o cinema, ele consegue transmitir essa emoção e essa forma de pensar do diretor de uma forma como nenhum outro tipo
de espetáculo consegue. Um livro não consegue, uma peça teatral não consegue por conta do espaço reduzido que ele tem ali no palco. Um cinema, certos filmes são produções de 10 anos, 20 anos. Você vê, muita gente não fica para assistir os créditos, mas se você for contar quantas pessoas são listadas nos créditos, acho que você enche Maracanã de tanta gente. E são pessoas que você não vê. Assim como eu, que fico lá atrás passando o filme, as pessoas que estão no final do crédito, no final do filme nos créditos, são as pessoas que o público em geral não vê. O público vê o ator, a atriz, mas ele não vê o produtor, ele não vê o diretor, ele não vê o câmera, ele não vê o editor. Assim como dentro da sala de cinema, o público não vê o projecionista. Ele vê a pessoa que vende bombom, a pessoa que fica na portaria, mas o projecionista ninguém vê. É uma profissão legal, é uma profissão que já me trouxe muita alegria, mas é uma profissão solitária, que você fica sozinho naquela sala com o projetor e o barulho do projetor. É isso.